Uou! I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a nossa excursão a Santos, ao Porto de Santos, que aconteceu dia 8/4/2014. Foi quando nos encontramos todos na escola Perspectiva, no Capão Redondo, 6 da manhã. 6 da manhã? Nesse dia nós passamos pela igreja de Montserrat, no Museu do Café, que era a antiga Bolsa do Café, no Museu do Porto e no Aquário de Santos. Quando saímos de lá, às 6 da manhã, no bairro do Capão Redondo, nós podemos notar que o relevo ele era bem acentuado, tinha várias subidas e descidas. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come from. É um bairro residencial de classe média-baixa, onde nós podemos notar que as ruas são bem estreitas. No percurso, passamos por Embu das Artes, onde notamos que as casas eram mais antigas e tinha uma presença maior de vegetação. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. Já na autoestrada, nós podemos ver várias comunidades que margeavam a via, nas encostas que ficavam ao redor. Esse tipo de construção é perigoso pelo risco de deslizamentos que acabam levando a essas moradias irregulares. Notamos também um intenso tráfego de caminhões de carga, que vinham tanto do litoral para a cidade, quanto da cidade para o litoral. Possivelmente, a maioria dos produtos que você tem em casa passaram por essa via e por esses caminhões. O relevo predominante na estrada é de mares de morros, ou seja, uma infinidade de morros um depois do outro. Para a construção da estrada, a paisagem foi moldada conforme a nossa necessidade, com pontes ou túneis que passam debaixo da terra. Quase chegando em Santos, nós descemos a Serra do Mar, e lá nós vimos o quão íngreme que ela é. Para facilitar o acesso, a serra é feita por meio de pontes que suavizam a descida. I had a dream that the whole world was staring at me. I woke up and wasn't no one there. Wasn't no one there. Yeah. Same song to a different beat. It's really sometimes I feel like I'm the only one here. Muitos de nós sentíamos que nossos ouvidos tapavam enquanto descíamos a serra. Isso acontece por causa da variação da pressão. Nós estávamos em um lugar muito alto
e fomos muito rápido para um lugar muito baixo. Vou explicar. Na física, todo corpo que tem massa tem uma gravidade própria, tem uma força gravitacional própria. A Terra é um corpo de massa, de muita massa. Se ela tem massa, ela tem uma força, e essa força é chamada gravidade. Essa força é o que nos aprisiona no chão. A atmosfera é uma camada que encobre todo o globo terrestre. E essa camada é composta de ar. E o ar, como ele tem massa, logo também ele tem um peso. Ou seja, o ar também tem peso. Quando falamos de gravidade, nós podemos dizer que quanto mais perto do centro você estiver, mais força gravitacional estará te puxando para esse centro. Ou seja, as coisas são muito mais compactas perto de um ponto de gravidade do que longe. Então, como o ar tem peso, significa que quanto mais perto ele estiver do núcleo, mais compacto ele vai ser e mais aglomerado, porque a força que vai estar sobre ele vai ser bem maior. Agora, se você estiver num bairro como Capão Redondo, a pressão atmosférica é muito... Agora, se você estiver no Capão Redondo, a sua pressão atmosférica é bem menor, ou seja, os átomos já não são tão aglomerados assim. Isso faz que o ar seja mais disperso, ou seja, os átomos não estão um tão perto do outro. Isso causa a variação da pressão, porque a pressão é muito menor em lugares mais altos e muito maior em lugares mais baixos. Por isso que nós dizemos que em lugares de extrema altitude o ar é rarefeito, ou seja, a gravidade lá é tão menor que os átomos de oxigênio eles são espalhados e é mais difícil de respirar. Por quê? Você precisa de oxigênio para respirar. E se você tem menos oxigênio por metro cúbico, por volume, pelo espaço no seu ambiente, menos oxigênio você vai inalar e mais difícil vai ser de respirar. E é essa variação de pressão, ou seja, essa variação de densidade do ar, que faz tapar os nossos ouvidos em várias das viagens que mudamos de altitude. Sobre Santos, quando o porto começou a ser construído, os trabalhadores e marinheiros faziam as suas casas perto do litoral. Conforme os bairros iam crescendo e eram criados mais e mais bairros, eles eram criados do litoral para o interior. Esses bairros eram chamados bairros-cotas. Essas construções, além de serem irregulares, por serem construídas muitas vezes em depressões ou lugares não aptos para a residência, elas também eram ilegais, porque essas construções não eram feitas para ser permanentes, mas era para ser temporário. Vinha o trabalhador, construía o seu dormitório, e logo depois, quando saísse, desmontava tudo e ia embora. Mas com o tempo, esses trabalhadores tiveram família e essa família tomou posse do lugar, criando então os bairros. Um outro caso que também favoreceu a fixação da comunidade naquele local foi de que em épocas de eleições os políticos compravam o voto com obras públicas, ou seja, eles levavam rede elétrica, rede de saneamento básico, rede de esgoto, e também contribuíam até com material para a construção, para a continuação da construção dessa comunidade. Assim que chegamos, podemos notar que o lugar inteiro é moldado para suportar a importação e a exportação.
Ou seja, a zona portuária é repleta por containers e tudo ao redor tem containers. Nossa primeira parada em Santos foi em Monte Serrat, que foi o lugar onde foi construído um bonde e um cassino de jogos. Esse nome, Monte Serrat, foi dado porque há muito tempo piratas invadiram a cidade para destruir a igreja. Nessa época, as igrejas sempre ficavam no lugar mais alto da cidade. Então, quando esses piratas invadiram, os fiéis correram e se abrigaram na igreja. Enquanto os piratas subiam o monte para destruir a igreja, conta a lenda, veio uma chuva forte e acabou desbarrancando todo o morro. Só ficou a parte de cima da igreja. Então, os piratas acabaram morrendo soterrados pela terra. Soterrados? Terra? Os moradores locais viram isso como se fosse um milagre da Santa Serrat. Então, eles acabaram nomeando o morro assim. O cassino, que também se localiza lá no topo, tem uma visão panorâmica de todo o litoral. Para subir a essa altura, nós andamos de bonde, que tem um sistema funicular de leva e trás. Esse sistema é composto por dois vagões que são presos entre si com um cabo de aço, que passa por um motor. Por causa disso, nesse sistema, que temos o peso de um vagão que compensa o peso do outro vagão, criando um equilíbrio entre os dois. É mais ou menos assim. Se dois blocos de mesma massa forem conectados entre si e passarem por duas polias de
efeito irrelevante, esses blocos eles estarão equilibrados, ou seja, esse tem o mesmo peso desse, logo a força gravitacional deles, o peso deles, esse e esse vai ser o mesmo. Então logo esse vai puxar uma certa força em newtons e essa é a mesma força. Como são forças contrárias, elas se anulam. Lá nós também aprendemos de como os navios funcionam e de por que eles conseguem boiar. É simples. Uma bexiga, ou mesmo uma bola de futebol, quando estão cheias de ar, é difícil de afundar na água, pelos mesmos motivos que nós vimos anteriormente, da pressão e da densidade. A densidade da água é milhões de vezes a densidade do ar, ou seja, o peso de 1 metro cúbico de água é muito maior do que o peso de 1 metro cúbico de ar, certo? Então nós temos uma tendência da água sempre ficar embaixo e o ar ficar em cima, que é o normal. Os navios têm compartimentos no casco, que é a parte de baixo dele, que contém ar. E esse ar faz com que o navio boie e mantenha o seu nível. Eles também têm compartimentos que guardam a própria água do mar. Isso faz com que o navio não suba demais e acabe virando. Quando as embarcações estão chegando ao porto, um profissional chamado prático, que ele é especializado naquela região do litoral, ele toma o controle do leme e estaciona corretamente o navio, sem batida ou raspões ou qualquer tipo de dano que possa ser causado ao navio por recifes ou rochas que estarão submersas. Também para o auxílio de uma parada mais exata, existem barcos menores chamados rebocadores que ajudam o navio a passar em lugares mais estreitos, estacionarem com mais exatidão. Depois de altas aventuras em Montserrat, partimos para o Museu do Café. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해, 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. Logo na fachada, podemos notar que a arquitetura é bem antiga, possivelmente de uma tecnologia pré-colonial. As construções ao redor do museu, elas eram variadas, ou seja, tinham construções bem antigas e preservadas, ao lado de construções modernistas. Nenhum outro prédio poderia ser maior do que a Bolsa Oficial do Café,
Ela continha 4 relógios, um para cada lado do prédio, e na época que foi construída, era a única maneira de saber as horas na cidade. 놀 때 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 No salão principal do Museu do Café, eram encontradas algumas cadeiras com mesinhas pequenas, onde os políticos se reuniam para decidir qual o melhor café que ia ser exportado. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 No museu, encontrávamos várias sacas de café, dezenas de balanças, como a balança de precisão, a balança romana. Encontrávamos também as máquinas de moer o grão, selecionar o grão e de descascar o grão. Lá a gente podia encontrar várias sacas de vários tipos de café que já passaram por Santos. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You can get addicted to a certain kind of sadness, like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. As pinturas e os vitrais desse lugar contavam sobre a colonização, sobre o bandeirante, o índio e o contato entre eles dois. I don't even need your love, but you treat me like a stranger and I feel so rough. No, you didn't have to stoop so low. Have your friends collect your records and then change your number. Guess that I don't need that though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know.
maioria da decoração daquele lugar era proveniente de outros lugares. O mármore, por exemplo, era da Itália. E uma das poucas coisas que a gente tinha lá, que natural do nosso país, era a madeira, que hoje está escassa. Santos é a estação final da linha Highway, que é a mesma que parte de Paranapiacaba e desce a serra. Essa linha foi criada para o transporte de cargas para importação e exportação. Need your love, but you treat me like a stranger and I feel so rough. Didn't have to stoop so low. Ao final da visita ao Museu do Café, nós fomos para a estação, onde pegamos o bondinho para um tour cultural pelo Centro Histórico de Santos. Antigamente, o bondinho era utilizado para o transporte de passageiros, mas hoje, após uma longa reforma, tornou-se uma atração turística. Somebody that I used to know. Somebody I used to know. Somebody that I used to know. I used to know. That I used to know. I used to know. Somebody that I used to know. I used to know. Somebody. O projeto de reforma ainda não terminou. A intenção é continuar expandindo a linha e restaurar outros bondinhos disponíveis. Durante o passeio, passamos por pontos como a Casa da Frontaria Azulejada, os casarões de Valongo, que hoje estão em ruínas, e a Câmara Municipal. Além desses, passamos pela Alfândega e pelo Mausoléu de Brás Cubas, que foi o fundador de Santos. Run and tell all of the angels this could take all night. Think I need a devil to help me get things right. Hook me up a new revolution, 'cause this one is a lie. Sat around laughing and watched the last one die. Now I'm looking to the sky to save me, looking for a sign of light, looking for something to help me burn out bright. I'm looking for a complication, looking 'cause I'm tired of lying. Make my way back home and I learn to fly high. Think I'm done nursing patience. It couldn't wait one night. Give it all away if you give me one last try. We live happily ever trapped if you just save my life. Run and tell the angels that everything's alright. I'm looking to the sky to save me, looking for a sign of light, looking for something to help me burn out bright. I'm looking for a complication, looking 'cause I'm tired of trying. Make my way back home and I learn to fly high. Make my way back home and I learn to fly. Along with me, I can't quite make it up. Try to make this life my own. Fly along with me, I can't quite make it up. Try to make this life my own. I'm looking to the sky to save me, looking for a sign of light, looking for something to help me burn out bright. I'm looking for complications. Depois de pararmos para o tão esperado, Almoço. fomos ao Museu do Porto, onde pudemos encontrar muitas ferramentas utilizadas pelos marinheiros. E encontramos também parte de alguns navios, como vocês poderão ver nas fotos a seguir.
saímos do museu, passamos pela avenida que margeia a praia, onde podemos notar a existência de faixas exclusivas para ciclistas ao longo de toda a avenida. Encontramos várias espécies de peixes, como o tubarão, crustáceos, como o caranguejo, e até mamíferos, como o pinguim e o peixe-boi. escolhemos para falar mais detalhadamente foi a tartaruga verde. Vulgo nome científico Chelonia midas. Essa tartaruga é encontrada nas partes equatoriais do nosso planeta. As tartarugas jovens têm hábitos alimentares diferentes das tartarugas adultas. As jovens são onívoras, comem tanto carnes quanto vegetais, e as adultas se alimentam de algas marinhas.
As tartarugas adultas são encontradas em bancos de algas, onde se alimentam e migram dessas áreas para as praias quando vão fazer a ovulação. As tartarugas, quando estão no litoral, podem ser facilmente avistadas, pois tem um casco que mede 1,20 m de comprimento e pode pesar até 350 kg, só o casco. O que diferencia as tartarugas verdes das outras tartarugas é a sua cabeça esférica e o bico bastante arredondado. A fêmea geralmente desova na mesma praia em que nasceu, uma média de 112 ovos sempre à noite, dentro de um buraco cavado na areia. Quando as tartaruguinhas nascem, o ciclo natural diz que elas devem ir para o mar, mas muitas, atraídas pelas luzes da cidade, acabam indo para as avenidas e muitas vezes são atropeladas. Os animais recém-chegados ao aquário normalmente foram retirados de algum lugar inadequado em que se encontravam e recebem um tratamento necessário para sua sobrevivência, como vacinação, tratamento médico e dieta alimentar. Spa, salão de beleza, cabeleireiro. Podólogo. Da nossa programação educacional. No fim do dia, lotamos o McDonald's e infelizmente voltamos para São Paulo. Faça uma serenata. Que romântico! Dá essa parece uma do bicho tendo um violão pra mim. Daí faz uns negócios de gente zoando assim. Jota. Pronto, fim do trabalho! Você tá dando muito trabalho. Demais. Aguento mais. Tadinho do gênio. Olha os créditos passando aqui. Olha do lanchinho. Ai. Ainda bem que a gravação pegou aqui. Só não cai, gente. Só não cai.